E se o mundo estivesse por acabar? É muito interessante, se você pesquisar na mídia social e também no IA, você vai encontrar sugestões incríveis, sugestões desesperadoras sobre como sobreviver ao apocalipse. Eu vou até relatar algumas para vocês que eu acabei pesquisando na inteligência artificial. Eles dizem assim: se o mundo estivesse acabando, a ciência sugere algumas etapas essenciais para aumentar as suas chances de sobrevivência. E eles dão 7 passos para sobreviver a um apocalipse, segundo a ciência. O primeiro deles é: encontre um abrigo seguro, estoque suprimentos essenciais, aprenda habilidades de sobrevivência, proteja-se e forme um grupo, não ande sozinho, evite áreas de alto risco, adapte-se e comece a pensar a longo prazo para estabelecer um novo sistema de organização da sua vida e mantenha a esperança e a mente forte. Se o apocalipse chegasse amanhã, qual desses passos você faria primeiro? Aí no Google, que eu também pesquisei, eles dão 7 passos para sobreviver a um apocalipse e que também pode ser um apocalipse zumbi, como eles chamam. E eles relatam uma experiência e instruções de um astrobiólogo, né, que escreveu um livro até como sobreviver, recomeçar de novo do nada. E ele diz o seguinte, que você teria que conhecer suas habilidades de sobrevivência agora e também estudar, fazer um curso, alguma coisa assim, para você poder estar preparado naquele momento, ter as ferramentas certas, etc., para você poder sobreviver. Segundo, ele diz que você precisa sair das cidades e escolher um bom esconderijo, onde você vai poder sobreviver por um bom tempo, sabendo que talvez lá não vai ter eletricidade, gás, água encanada, etc., e que você vai ter que se preparar para tudo isso. Ele diz que você deve montar um kit de sobrevivência. Imagine que você tem apenas 4 ou 5 minutos para sair de casa e que você já precisa ter esse kit de sobrevivência pronto, né? Você deve usar o seu telefone celular, porque sem ele você não vai poder sobreviver, mas também você deveria ter um radinho a pilha, alguma coisa assim, que você pudesse ter alguma comunicação externa se o teu celular não funcionar. Mas você deveria comprar algum tipo de bateria suplementar que você pode carregar o seu celular onde você estiver. Número 5, você tem que aprender a procurar as coisas que você precisa onde você estiver. Então, você precisa já entrar numa investigação, numa pesquisa muito grande sobre várias coisas que você provavelmente precisaria para sobreviver na mata, numa montanha, numa caverna, aonde fosse o seu refúgio, né? Ele acha que você tem que comprar uma bússola, um relógio de pulso analógico e coisas deste nível. Você deve estar de acordo com um grupo que também esteja se preparando para vocês poderem estar em um tipo de contato, e que você não pode estar sozinho nesse momento. Seria legal também se você, nesse grupo, tivesse um programador de computação, alguém que entende bastante, sabe, de todo o sistema de computação, como poder acessar, né, informações, que são, na verdade, coisas muito úteis para quem vai estar se escondendo. Aí eles acrescentam, esse autor acrescenta
um capítulo no livro dele, e se for um apocalipse zumbi? Quer dizer, o que quer dizer isso? Nem eu entendo, mas eles creem que pode ser que pessoas mortas ressuscitem, acabem andando por aí, ou pessoas endemoniadas, ou pessoas drogadas, né? Como a gente já vê alguns por aí. Então, que você deve ter também um material para construir muros e cercas de arame farpado para manter você protegido desse tipo de pessoa, e para também se proteger ali dentro. E que você tem que ter um estoque de comida, deverá estar bem separado desse tipo de gente que usa drogas, que bebe e tudo mais, para você poder estar num grupo bem saudável. E ele até dá informações sobre o livro dele, para que aqueles que quiserem, né, obter mais informações possam recorrer. Então, eu vi também que no Google, algumas das perguntas que as pessoas estão fazendo nesses tempos são as seguintes: quando acontecerá o fim dos tempos? Quais acontecimentos marcarão o fim dos tempos? Como serão os últimos dias na Terra? Quais fenômenos marcarão os últimos dias? E eu percebi nessa pesquisa que basicamente todas as religiões do planeta, tanto as abraâmicas quanto as não abraâmicas, acreditam que vai haver um final do mundo e que os eventos do mundo chegarão a um clímax final, né? Então, todas as religiões, basicamente, estão oferecendo instruções sobre como sobreviver, sobre o que armazenar, como se locomover, onde se refugiar. Há muitos bilionários espalhados pela face da Terra que já estão fazendo seus bunkers, que já estão construindo casas milionárias nas montanhas ou em subterrâneas, né? Crendo que isso tudo vai acontecer e que eles precisam ter um lugar de refúgio para eles se esconderem. E dentro desses lugares eles estão tentando armazenar tudo: água potável, alimentos não perecíveis, kits de primeiros socorros, ferramentas, equipamentos, algum tipo de energia, né, de iluminação, abrigo, vestuário, etc. E eles indicam que as pessoas não devem fazer barulho quando se locomoverem e também não ficarem parados muito tempo em um só lugar, não é? E é claro que o apocalipse zumbi é um cenário hipotético, muito popular na ficção científica e nos filmes de terror, mas tem gente que acredita que isso vai acontecer. Interessante, online tem até um teste sobre esse apocalipse zumbi para ver qual é a sua capacidade de sobreviver ao apocalipse. Então, gente, todos eles terminam dizendo: qual é o seu plano para sobreviver ao apocalipse? Quais são as estratégias que você vai buscar para tentar sobreviver? Então, eu praticamente fiquei impressionada de ver todo esse interesse e as pessoas amedrontadas. Eu conheço até alguns cristãos que já estão mesmo aí armazenando muita coisa e estão se preparando para o apocalipse. Com esta guerra que está acontecendo agora em Israel e Irã, muita gente está voltando a pensar nisso. Já tem muita gente também fugindo das guerras, né? E eu fiquei pensando: uau, como Deus é bom. Como é bom ter Deus. Como é bom crer na palavra de Deus. Por quê? Porque Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, ele já sabia que muitas coisas iriam acontecer nos finais dos tempos. Aliás, o livro do Apocalipse revela
muitas dessas coisas. Eu, inclusive, escrevi, né? Acho que muitos conhecem esse livro, O Apocalipse Decodificado, onde eu esclareço em detalhes o que vai acontecer durante os 7 anos da tribulação aqui na Terra. Porque Deus avisou através dos seus profetas, então nós não estamos perdidos. Os cristãos sabem o que vai acontecer, porque Deus já revelou na palavra. Então, para aqueles que creem na palavra de Deus, há um tipo de uma agenda, né? Que a Bíblia revela, um caminho mesmo, um gráfico de todos os acontecimentos que vão ocorrer nessa época e como podemos nos precaver. Eu creio que vai ser muito difícil fugir ou se esconder durante aquele período da tribulação que o Apocalipse revela. A Bíblia diz que vai haver um momento até que as montanhas vão cair. Quem estiver escondido dentro de uma montanha vai ter problema. Diz assim que algumas ilhas vão desaparecer. Então, se você fugir para uma ilha lá no fim do mundo, talvez você vai ser engolido pelas águas. Então, eu não quero assustar ninguém, não. Mas eu quero dizer para você que a única forma de sobreviver o Apocalipse é não estar aqui durante o Apocalipse. Mas eu não estou sugerindo que você se mate ou nem estou desejando a sua morte. Mas a Bíblia diz que Deus, na sua bondade, na sua graça, providenciou um plano maravilhoso para liberar a humanidade desses tempos, para resgatar aqueles que confiem nele. E esse plano foi revelado através do Senhor Jesus Cristo. Quando ele morreu na cruz, ele morreu para nos salvar dos nossos pecados, para transformar as nossas vidas em vidas úteis para o reino de Deus, mas também para nos salvar da ira vindoura. Porque vai vir uma ira. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 1:10 que vai vir uma ira de Deus contra a humanidade por causa dos seus pecados. Mas não só por causa dos pecados, por causa da rebelião. Porque a Bíblia está aí há tantos séculos. A igreja está pregando a palavra de Deus e muitos estão rebeldes, muitos escarnecem, muitos não creem. Vai haver uma grande apostasia, isso quer dizer uma grande rebelião, um grande afastamento da fé, até daqueles que creem. Então vai chegar uma ira sobre as nações, mas essa ira não vai vir sobre aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Assim que há uma maneira para você sobreviver o Apocalipse, não no Apocalipse. E essa maneira é evitando estar aqui durante o Apocalipse. E sabe como? A Bíblia fala de um evento chamado o arrebatamento dos cristãos, daqueles que creem em Cristo de verdade. Não está falando de religioso que vai em igreja só, não. Está falando daqueles que realmente entregaram as suas vidas na mão de Cristo, que estão vivendo, tentando viver uma vida para agradar a Deus, fugindo do pecado. Aqueles que estão servindo ao reino de Deus. Então, essas pessoas serão arrebatadas da terra. E sabe, eu até gravei vários cursos, você pode depois ver aí no meu website, explicando o que é o arrebatamento em detalhes, mostrando que na Bíblia já houve vários arrebatamentos de indivíduos e também que a Bíblia fala de arrebatamentos no plural, no futuro. E este arrebatamento dos cristãos da Igreja do Senhor Jesus Cristo vai acontecer exatamente antes dos eventos do Apocalipse, antes que esses eventos se tornem muito difíceis para a humanidade
sobreviver. Então, assim que eu queria falar com vocês hoje, com todo carinho, com todo amor, busquem ao Senhor. Muita gente me escreve, manda mensagem perguntando em que período estamos na Terra agora. Estamos passando pelo período chamado o princípio das dores de parto. Assim como uma mulher sofre dores no momento que ela está chegando perto de dar à luz, assim as dores de parto já estão sobre a humanidade, especialmente sobre Israel. E a Bíblia diz que quando esses eventos do período das dores de parto estivessem ocorrendo, nós deveríamos estar atentos, porque o Senhor estaria bem perto, estaria às portas de chegar para arrebatar o seu povo, para nos resgatar desse período. Eu escrevi também um livro chamado Afinal a Igreja vai passar pela tribulação. Porque muita gente tem dúvida, talvez você está me ouvindo e você tem dúvidas sobre o assunto. Mas existe uma doutrina bíblica que esclarece, sem sombra de dúvidas, se a igreja, se os cristãos vão ou não passar pela tribulação. Então adquira esse livro também para você saber a verdade sobre o assunto, porque você não pode estar em dúvidas. Você não pode gastar o seu tempo aí com medo, com preocupação, angustiado sobre o que está acontecendo no planeta. Assim que fique tranquilo, se você já conhece o Senhor Jesus, apenas confie nele, sirva-o com todo o seu coração, com todo o seu amor. Esteja servindo na sua igreja, buscando o Senhor, trazendo sua família para Cristo, dando testemunho de Cristo, pregando o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Se você ainda não tem essa certeza, eu quero te convidar ainda agora, aí mesmo onde você está, a falar com Deus, dizer: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, me arrependo de ter estado tão longe de Ti durante todo esse tempo, mas eu quero estar contigo, eu quero ser salvo, não só do Apocalipse, eu quero ser salvo para estar contigo, para ainda experimentar uma vida plena, uma vida em abundância aqui na Terra. Assim que é uma oração simples. Você quer fazer esta oração agora? Eu posso até te ajudar. Simplesmente aí no seu coração, com toda sinceridade, diga: Senhor, obrigada por ter morrido na cruz por os meus pecados. Obrigada por ter planejado o arrebatamento. Obrigada por ter planejado uma forma de me salvar. E eu quero estar contigo. E nesse momento eu entrego a minha vida a Ti. E eu te peço que você me receba o meu coração, a minha alma, o meu espírito, renove a minha vida, me dê forças, me dê fé. Porque eu quero fazer parte da Tua família, da família de Deus. E eu quero ser arrebatado quando esse momento chegar. Tira todo o medo, toda a angústia, toda a preocupação da minha vida, porque o Senhor já deixou escrito na Tua palavra aquilo que vai acontecer. Em nome de Jesus, eu te recebo como meu Salvador e Senhor. Amém. Amém? Olha, se você fez isso, procure uma igreja evangélica. Busque o Senhor, comece a ler a Bíblia, comece a estudar a Bíblia. Veja aí o meu Instagram, o meu website, procure mais informações, porque o Senhor ama todos os seus filhos, todas as criaturas que Ele criou nessa terra, e Ele quer te salvar. Então, você não precisa ter medo do Apocalipse, porque se você fizer assim, você vai ser salvo do Apocalipse.